É que você precisa entender isso aqui, meu irmão. Ó, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu falei aqui esses dias sobre a sutileza do diabo. Falei ou não falei? Quem acompanha aqui meu programa, ele sabe. Sabe que eu falei aqui sobre a sutileza do diabo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero pegar aqui um texto já. Eu já quero compartilhar com você. E eu quero que você ouça isso aqui. E eu quero já trazer essa palavra de reflexão, de alerta ao seu coração, para que você fique ligada. Escute. O livro de Mateus, capítulo 26, verso 41, ele diz assim: que nós temos que vigiar e orar, para que nós não venhamos cair nas tentações que o diabo traz sobre as nossas vidas. Porque o espírito, ele sempre está pronto, mas a nossa carne, ela é muito fraca. Sempre. Pedro, ele fala também que nós precisamos estar alertas, vigilante, porque o diabo, que é o nosso inimigo, Pedro fala que ele é o nosso inimigo, né? Ele anda ao nosso, o quê? Aonde? Ao nosso derredor. Qual que é a estratégia dele? Rugir e procurar quem possa destruir. Destruir. E aqui eu entro com uma palavra de Deus no seu coração, porque lá no livro de Gênesis capítulo 3, quando a serpente ela vem, quando o diabo ele vem incorporado numa serpente, o texto ele fala algo muito interessante, que o diabo ele procura aquela serpente porque ela era o animal mais inteligente que Deus tinha na face da terra. Então o diabo, quando ele quer usar alguém para destruir, ele vai usar quem? Quem que ele vai usar? Quem? Ele vai usar aquela pessoa que é o quê? É inteligente, pastora? Hã? Só isso? Claro que não. Ele vai usar aquela pessoa que usa a sua inteligência para as coisas do mal. O seu conhecimento para as coisas do mal. Ele vai usar aquelas pessoas que já têm o talento, tá tudo aí dentro, mas também aí dentro, onde tem esse talento, existe um resíduo aí dentro, existe uma mágoa, existe uma raiva, existe um ressentimento, existe um ódio. E o diabo vai querer entrar dentro desse coração porque ele quer usar a sua inteligência. Ele quer usar o seu coração para estabelecer aquilo que ele quer. Por que que você vê hoje juízes, advogados e tantas outras pessoas que têm uma inteligência incrível, só que está usando ela para o tráfico? Está usando ela pro estelionato? Você está entendendo? Uma pessoa outro dia falou para mim que caiu num golpe de uma pessoa. Sabe por quê? Porque aquela pessoa tinha um poder de comunicação incrível. Aquela pessoa começou a conversar com ele e pá, e tá, e tal. Sabe aquelas pessoas simpáticas, comunicativas, que vai te cativando, tarará, e de repente fez um pedido para ele e ele não pensou duas vezes. Tinha vínculo com a pessoa? Não. Não tinha vínculo. Mas o pouco tempo que aquela pessoa ficou com ele, foi contagiando ele, aquela coisa toda, e essa pessoa cai num golpe. E essa pessoa comentava comigo dizendo, como que pode? Como que eu caí nessa loucura? Mas sabe por quê?
Há um espírito de engano ali no coração dessa pessoa, que está usando a inteligência dela, está usando a inteligência dele, o poder de comunicação dele ou dela, para enganar você. Enganar você. É por isso que nós temos que orar todos os dias e pedir todos os dias nas nossas orações: Senhor, me concede o discernimento de espírito. Permita que os meus olhos vejam aquilo que o meu coração não quer enxergar. Abre a visão espiritual. E nós temos que ficar ligados, porque qual que é a estratégia do diabo? Qual é a estratégia do diabo? Sempre vai ser, sempre, escuta o que eu vou lhe dizer, sempre vai ser estragar, ou melhor, sempre vai ser tentar impedir o plano, o projeto de Deus para a sua vida. Qual era o projeto de Deus para Adão e Eva? Qual era? O que Deus estabeleceu para eles? Qual foi a liberdade que Deus deu para eles? E o que a serpente, que estava incorporada pelo diabo, trouxe de oportunidade para eles? Era parecido com o propósito do Senhor? Ou era totalmente distinto? Então aqui você já tem que analisar. Aqui você tem que analisar. Você precisa entender que o projeto do diabo, a proposta dele, sempre vai ser o oposto daquilo que Deus tem, do que Deus é, do que Ele faz, do que Ele promete para mim e para você. Você está entendendo? Hã? A estratégia do diabo é assim: você quer glória, você quer fama? Você quer? Você não precisa trabalhar. Essa é a estratégia do diabo, tá? Qual que é a estratégia dele? Você não precisa trabalhar. Não, trabalhar não. Você só precisa uma coisa: me adorar. Se encurva. Me adora. Diga que eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Senhor. Me sirva. Você não vai precisar fazer esforço nenhum. Eu vou colocar tudo na tua mão. Agora com Deus. Pastora, com Deus eu tenho que trabalhar. Com Deus eu tenho que... Claro, porque com Deus você precisa plantar para você colher. Você colhe do suor do teu trabalho. Com Deus Ele nos dá dignidade. Porque a prosperidade com Deus ele é diferente do que a do diabo. A prosperidade que vem do inferno, ela vem carregada de culpa, julgamento e de exclusão. Quando você olha para Adão e Eva, quando eles quebram uma aliança com Deus, porque o diabo ele vem trazendo alguns pontos de interrogação dentro do coração de Eva, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o diabo ele fala no nosso coração e ele diz assim: você serve a Deus, você é fiel, você está em todos os cultos, e por quê que o outro, que não faz 1% do que você faz, está melhor do que você? Você está entendendo? Ele começa a te comparar. Ele começa a querer comparar as outras pessoas a você. Essas são as estratégias do diabo. E se você cai nessa cilada, isso aqui já está revelando o seu coração. Isso aqui já está revelando o seu coração.
Agora, se você quiser ter uma resposta, o porquê que talvez as coisas não estão desenrolando na sua vida, o porquê que as coisas estão travadas, começa a pedir a Deus que Ele esquadrinhe o seu coração. Peça ao Senhor que Ele esquadrinhe o seu coração, que Ele esquadrinhe a sua língua, que Ele esquadrinhe o seu entendimento. Diga: Senhor, esquadrinhe o meu entendimento, esquadrinhe a minha mente, o meu coração, esquadrinhe a minha língua. O que é que me prende nessa escassez? O que é que está em mim que não me deixa prosperar? Revela-me a mim. Usa os seus profetas. Quando eu deitar para dormir, mostra para mim em sonhos, porque eu quero corrigir isso, porque eu quero sair desse lugar. Assim se comporta aqueles que querem ser libertos. Assim se comporta aqueles que querem ser livres. Agora aqui tem um grande problema, que é o que eu volto a te dizer. Cuidado com as comparações que o diabo coloca diante dos seus olhos. Cuidado. Às vezes você está numa treva tão terrível, irmão, aí você abre o teu Instagram, parece que está todo mundo feliz, só você nessa tribulação. Mas será que essas pessoas estão felizes? Será que elas não querem mostrar uma felicidade? Que realmente... Será que realmente tem? Sabe aquelas pessoas que forçam para tirar foto? Sabe? O que está querendo demonstrar ali? Você está entendendo? A psicologia diz que todo excesso esconde uma falta. Nós estamos vivendo um tempo em que a serpente, ela está por aí. A serpente, ela tem um sinônimo poderoso. Repito, sonhou com serpente? Escuta, vá para a Bíblia. A serpente tem um sinônimo do quê? Primeira coisa, ela quer destruir o propósito de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela quer trazer engano. Engano. Terceiro ponto, aquele que está sobre essa influência não é aquele, meu irmão. Não é aquele que você olha assim e você fala, uau! Olha para a serpente como que ela é. Você está de olho naquele que extravasa. Você está de olho naquele que fala demais. Aquele que fala, aquela coisa. Você está de olho. Mas aquele que é sutil, aquele que fica só observando, aquele que vem, ó, de mansinho, aquele que quer usar a sua inteligência para confundir, para distorcer. O propósito de Deus na sua vida é com esse que você precisa levantar os seus olhos. Levantar os seus olhos. Começa orando na sua casa. Coloca as mãos sobre as portas. Começa a declarar.
Você está aí na sua casa? Você está? Tá? Então levanta o volume do seu rádio. E já vai lá nas portas. Pastor, eu estou trabalhando, estou aqui na casa da minha patroa. Faça aí também. Você acha o quê? Você fazendo na casa dela, a sua também está sendo alcançada. Você sabia disso? Coloca aí a mão aí nas portas aí da sua loja. E começa a profetizar dizendo assim: espírito maligno de engano, que vem para distorcer, para destruir o propósito de Deus. O que a serpente faz? Feitiço, ela te enfeitiça. Começa a declarar aí. Perca as suas forças. Começa a declarar aí. O Senhor abriu a minha visão. Pode pegar a sua bagagem e sair de dentro da minha casa. Sair aí se você está na sua empresa, de dentro da minha empresa. Se você trabalha em um local onde você sente a influência dessa serpente maligna, começa a declarar. Estou toda arrepiada aqui, meu irmão. Você está aí dentro do seu carro, dê a ordem, serpente maligna. Você que trabalha de forma sutil, na sutileza, de forma silenciosa, porque é silencioso. A serpente é muito silenciosa. Você está tão preocupado que aquele que faz agito, mas a tua preocupação tem que ser com aquele que é silencioso. É com o silencioso. É aquele que fala que está junto. É aquele que fala assim, ó, meu irmão, fica ligado. Fica ligado. Estenda as suas mãos aí e começa a declarar. Você está dentro do seu carro, tá? Começa a declarar: Senhor, traga à luz essa serpente. Traga à luz essa serpente em nome de Jesus Cristo. Traga à luz. Coloca por terra toda a influência do inferno. Toda a influência de Satanás. Aonde estiver uma serpente oculta, arranca as forças dela. Traga ela à luz. Traga ela à luz. Deus vai te dar estratégia para cortar a cabeça dessa serpente. Deus vai te dar estratégia para você cortar a cabeça dessa serpente. O diabo, ele é tão astuto, tão sagaz, mas tão sagaz, que quando você olha para o livro de Gênesis, você vê como que ele atuou, como que ele agiu, como que ele atuou e como que ele agiu lá no Éden. Você vê qual que é o propósito do diabo. Escuta. Depois que ele fez o que fez, te enfeitiçou, colocou o engano no seu coração. Olha o que ele fez. Olha como que ele é covarde do diabo. Escute só. Te enfeitiçou, colocou o engano no seu coração, fez você quebrar uma aliança com Deus, colocou a rebelião no seu coração. Aí depois ele sai de cena. Ele sai de cena. Aí quando sai de cena, o texto ele fala que o Senhor, como de forma costumeira, ele começa a procurar Adão. Ele se relacionava com Adão, ele começa a procurar Adão. Adão, onde tu estás? Aonde tu estás? E aonde que estava Adão? Escondido por quê? Estava com vergonha, por quê? Porque ele estava vendo que ele estava nu. E Deus falou para ele: quem é que falou para você
que você está nu. Olha como que o diabo trabalha. Depois que ele consegue encontrar repouso no seu coração, e ele consegue usar o seu coração para destruir o propósito de Deus, o que é que acontece depois? Ele deixa você com a vergonha, com sentimento de culpa. Por que eu fiz isso? Por quê? Eu não deveria. Eu deveria ter pensado bem. Eu deveria de ter analisado melhor antes de agir, antes de fazer. Mas por que você não fez isso? Porque a serpente, ela encontrou dentro do coração do homem uma oportunidade. É por isso que dentro de um casamento, se não há diálogo, tem a serpente lá dentro. Se não tem diálogo com o filho e com a mãe e com o filho, a serpente está lá dentro. O diálogo é uma das portas muito fortes que tira totalmente as forças de Satanás dentro de uma casa. Você está entendendo? E depois? Adão está com vergonha. Aquele sentimento horrível dentro dele que ele não tinha antes. Ao invés de ele assumir a responsabilidade, porque quando Deus pergunta para ele algumas coisas, ele começa a colocar a culpa na esposa. Que a situação está daquele jeito por causa da mulher que o Senhor me deu. Aí começa a natureza humana, a pecaminosa, a saltar. Aí entra a vitimização. Eu fui manipulado. Eu fui induzido. Ah, então você é o coitadinho. Ah, então você é a coitadinha. Não, não é. A serpente encontrou um repouso no seu coração. Encontrou um repouso. Tinha algo aí dentro que só revelou o seu caráter com essa situação. Qual que é as portas mais frequentes que a serpente entra? Quais são as portas mais frequentes que a serpente entra? Quais são? Mágoa, ressentimento. Cuidado com a mágoa que você tem das pessoas. Cuidado com esse ressentimento que você guarda no coração. Ah, pastora, é que você não sabe o que fizeram comigo. Escuta. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei o que foi feito para gerar esse ressentimento no seu coração. Mas se você não quiser ser visitado pela serpente, libera o perdão. Porque senão ela vai entrar aí nessa mágoa, nesse ressentimento, nesse algo que está aí dentro. Vai te tirar do propósito de Deus. Vai fazer você quebrar a sua aliança com o Senhor. Depois vai te colocar numa condição de vergonha tão grande, que é aqui que muitas pessoas que ainda estão nesse lugar não conseguem mais voltar. Quantas pessoas que você conhece, e eu conheço também, que não tem força de voltar. Que até quer voltar, mas não consegue. Por quê? A vergonha. O sentimento de culpa. Quantas pessoas que você conhece, e que eu conheço também, que caminharam com você,
que aceitaram a Jesus com você, que faziam a obra com você e hoje estão afastados do caminho do Senhor. A serpente conseguiu um repouso, conseguiu entrar e não consegue mais se levantar, não tem forças. Quantas pessoas que você conhece, e eu também, que não estão afastados do caminho do Senhor, mas estão vegetando vivo dentro das igrejas. Morreu. Tá lá, mas não tá. Quando você olha para ele, você diz assim: meu Deus, essa pessoa era isso, era aquilo outro, e hoje está nessa situação. Porque a serpente encontrou um ressentimento, tudo que ela queria. Tudo que ela queria, ela tem encontrado essa mágoa, esse ódio, esse nojo que você tem, que você não pode nem olhar aquela pessoa que te dá nojo. Que talvez você diz aí, se eu não fosse crente, eu ia lá dar um pau naquela pessoa, dar uma surra, dava não sei o quê. Toda vez que você olha, revela o que está aqui dentro do seu coração. Você precisa limpar esse coração. Porque a serpente precisa sair daí urgente. Se você demorar mais um pouco, ela vai dominar o seu entendimento. Ela vai dominar o seu coração. Ela vai destruir o seu casamento. Destruir o seu casamento. Destruir a vida do seu filho. E você sabe que Deus está falando com você, né, irmã? Você sabe. Você sabe. Você sabe. Você sabe. Decida hoje abrir essa mente e esse coração e dar ordem para essa serpente sair da sua alma. Sabe por que a tua vida está amarrada? Porque desde o dia que você abriu o coração para entrar esse ressentimento, essa mágoa, essa serpente entrou no teu coração e já amarrou você dos pés à cabeça. Está enrolada em você. Está enrolada dos teus pés e você não consegue ir para lugar nenhum. Porque espiritualmente ela já te enrolou. Já te envolveu. E agora, pastora, como é que eu faço para me libertar disso? Confessar. Confessar. Talvez se Adão tivesse feito um caminho diferente, nós não teríamos aquela leitura tão triste da sua vida, das consequências que ele herdou por conta dessa quebra de aliança. Talvez quando o Senhor estava ali procurando ele, se ele não tivesse se escondido, se ele tivesse se apresentado, tivesse dito: Senhor, eu errei, eu pequei, eu fiz justamente aquilo que o Senhor disse que não era para fazer. Eu não medi a consequência. Mas não. Ele preferiu se esconder. Preferiu terceirizar a culpa. E ficou na condição de covarde. Mentiroso.
Fofoqueiro. Fofoqueiro. Porque ele mente. Ele aponta. Esse lugar que ele escolheu, que fez ele sofrer a consequência que ele sofreu. E eu te pergunto nessa manhã, em que lugar que você está? Até quando essa serpente vai dominar o seu coração? Cuidado com essa serpente. Até quando essa serpente vai dominar os seus pensamentos? O seu entendimento? Até quando ela vai ficar enrolada no seu corpo? Você dá 2 passos para frente, 10 para trás, né? Por quê? Porque ela está enrolada nas suas pernas, ela não deixa você caminhar. Tudo que você pega, as mãos é sinônimo de apropriação, né? Tudo que você pega não prospera. Por quê? Ela está enrolada nas suas mãos. Tudo que você fala parece que não funciona, né? Sabe por quê? A fala, ela tem poder. Essa serpente já tomou o teu domínio de fala. Tomou. Mas nessa manhã, nada disso estava preparado. Mas Deus me fez falar tudo isso só para você tomar uma posição. E para dizer para você que está aí do outro lado. Você não queria uma resposta? Você não queria uma direção? Você não queria romper? Eu preciso romper. Tem algo que me prende, eu preciso romper. Deus está te revelando hoje. Como está o seu coração? Como estão os seus pensamentos? Como está? O que está movendo o seu coração aí? O que está movendo o seu coração? O quê? Desde quando? Depois de tudo isso que eu disse. Agora eu te faço uma pergunta. Desde quando? Desde quando? Essa serpente tem tomado espaço do teu coração. Desde quando você se sente manipulado por essa pessoa? Desde quando essa voz fala no seu ouvido? Desde quando? Quando foi que tudo isso começou? Quando foi? Quando foi que isso foi tomando forças? Forças. Sabe por que Deus está te revelando isso hoje? Porque ela não quer só você. Ela quer os seus filhos. Ela quer o seu casamento. Ela quer que você quebre uma aliança com Deus. Ela quer que você quebre essa aliança com Deus, você saia da igreja. Que você esfrie o seu coração. Que você pare de fazer a obra de Deus. Que você olhe para os irmãos e passe a enojá-los. Como se você fosse o perfeito. Essa serpente vai trazer isso no seu coração. Ela quer colocar o olhar de condenação. Aí você vai começar a olhar para todo mundo, vai começar a medir todo mundo, a condenar todo mundo, como se você fosse o anjo. O perfeito, porque é assim que ela trabalha.
Você vai passar a apontar todo mundo, porque é isso que a serpente faz dentro do coração do homem. Você passa a apontar todo mundo, nenhum pastor presta para você, nenhuma igreja presta. Os crentes vão se aproximar de você, você vai ter nojo deles. Você vai querer passar longe de uma igreja. Uma vez eu ouvi uma irmã dizer que o pai dela sofreu tanto na obra de Deus, mas tanto, que quando o pai falece, elas se desviam da igreja. Só que todas as vezes que ela tinha que passar na frente da igreja, porque era na rua da casa dela, ela tinha vontade de entrar com uma marreta dentro daquela igreja e derrubar aquela estrutura da igreja, de tanto ódio que ela tinha no coração. Essa mulher, ela ficou por anos aprisionada nesse ódio, enojando o crente. No mundo ela fez totalmente o contrário do que ela aprendeu na igreja. No mundo ela bebia, no mundo ela fumava, no mundo ela aprontava, tocava o terror, até que chegou um dia. E esse dia vai chegar para todo mundo que estão longe da presença de Deus. Que ela recebeu mais uma oportunidade. Mas ela abraçou essa oportunidade. E hoje ela é levita da casa do Senhor. Hoje ela entende que foi uma fase que eles passaram em um tempo em que as igrejas eram muito religiosas. Em que servir a Deus naquela época parecia mais uma escravidão do que uma liberdade. Hoje ela consegue ver isso, mas por muitos anos ela carregou aquele ressentimento, aquele ódio, aquela raiva de que elas não puderam ter um pai. Porque esse pai era totalmente dedicado a uma igreja que só o desprezava e não o valorizava. As mágoas, as revoltas, esse cortisol alto que está aí com você, esse cansaço excessivo, ele tem uma raiz. Mas eu te digo uma coisa, a oportunidade é agora. Agora é a oportunidade. É agora. Não é amanhã e nem depois. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã, depois da manhã, a decisão que você pode tomar agora. Eu venho como uma profeta de Deus para dizer para você: se liberte dessa serpente. Se liberte dessa serpente. Blinda o seu coração, blinda a sua mente. Eu quero aproveitar aqui e deixar um alerta para você. Eu tenho visto muitos pastores sérios desse Brasil gravando vídeos e pedindo para as pessoas tomarem cuidado com informações que estão sendo entregues nas redes sociais, que está confundindo a mente de muitos. E é uma realidade. Há muitas pessoas se alimentando de vídeos da internet. Antes de você se alimentar desses vídeos, desses cursos diabólicos que pessoas estão colocando aí, desses treinamentos e seja o que for, procura saber quem é, qual é a raiz, qual é. Uma mulher, uma bruxa, ela deu uma entrevista de que ela participa, preste atenção, ela participa de uma live, ela entra numa live, ela falou num podcast, ela, escuta que eu vou lhe dizer que isso aqui é forte, lembrei disso aqui agora, ela entra numa live de um determinado pastor, tá? Ela é uma Wicca. E quando ela entra nessa live,
esse pastor fala para ela que Deus tinha uma obra na vida dela. Naquela mesma semana ela começa a fazer supostamente cultos. E o povo começa a ir. Tinha louvor lá. Parecia ser um culto. Tinha louvor. Mas e a raiz? Quando ela ia dizendo, ela ia falando, na minha mente fez um déjà vu. E eu gosto sempre de citar isso, e eu vou finalizar aqui essa reflexão com isso. Há uns 20 anos atrás, a doutora Neuza Tioca esteve aqui em Foz do Iguaçu. E ela deixou uma palavra muito forte na época, que eu nunca mais esqueci. Ela disse algo muito forte. Ela liberou uma palavra sobre a cidade de Foz do Iguaçu e trouxe uma revelação sobre as cataratas. Quem esteve nesse seminário, que foi lá na Ceifa, inclusive, na época era um outro pastor, sabe do que eu estou dizendo. Ela falou algo sobre as cataratas, sobre a garganta do diabo. Ela falou algo sobre a fronteira. E olha como que Deus é tão interessante. Olha como Deus é interessante. Eu tinha tido um sonho, eu era nova convertida. Eu tinha tido um sonho que diz que eu estava na Vila Portes e de repente acontecia um terremoto. Só que quando eu saía correndo assim para baixo da Vila Portes, bem ali na esquina tem aquela bicicletaria que é toda amarela. Eu olhava para baixo e eu vi o país do Paraguai. Do lado do Brasil, eu estava ali na Vila Portes, tremia todo o chão. Isso há 20 anos atrás, escute bem. Tremia assim o chão. E eu corria. Eu corria naquela direção daquela esquina, que na época não era aquela bicicletaria, mas só para você entender, você que é aqui de Foz. Porque na minha mente eu falava assim, eu quero sair do meio dessas lojas, que se isso aqui cair, eu vou estar ali naquele lugar neutro. Só que quando eu chego ali, eu olho para a direção do Paraguai, eu olho os prédios do Paraguai de Ciudad del Este, todos caindo. Todos caindo. Isso é 20 anos atrás. Eu saio correndo. E quando eu saio correndo para chegar na beirada da ponte, porque eu via que a ponte da amizade, ela tremia, irmãos. E eu via que ela estava a ponto de quebrar e de cair. Então eu me aproximei, porque estava todo mundo gritando, pedindo socorro. E eu me aproximei para ver aquela cena de perto. Quando eu olho para as águas, eu vi uma grande serpente, de fora a fora daquele rio. Que ela fazia assim, ó, ela se movimentava. Ela não estava andando, ela só estava se movimentando. Quando ela se movimentava, eu olhava aquilo ali e eu ficava muito assustada, que o movimento dela é que trazia toda aquela desgraça. E eu comecei a gritar e a dizer para as pessoas: é aquela serpente, olha lá, é aquela serpente. Só que ninguém me dava ouvido, porque as pessoas olhavam e não via nada, mas eu via. E eu lembro que aquilo ficou no meu coração. E lá nesse seminário com a doutora Neuza Tioca, ela trouxe uma palavra muito forte sobre Leviatã. Foi muito forte. Quando ela trouxe uma palavra sobre Leviatã, e uma das matérias dela era essa, ela fala sobre o espírito de engano, sobre o espírito de Jezabel, que as pessoas acham que é um espírito feminino, que ele atua só em mulheres, né?
Mas não é. Não é. Inclusive lá no nosso canal do podcast, lá, Sementes da Fé Podcast, o pastor Jefferson, ele fala sobre isso. E quando ela está falando, ela falou sobre o Leviatã e depois ela entra no espírito de Jezabel, ela fala assim, olha, nos últimos tempos se levantará falsos mestres que vão enfeitiçar pessoas nos seus conhecimentos, nas suas doutrinas feitas por eles mesmos. Essas pessoas vão ser pegas. E na época a gente não dava para fazer muita pergunta, né, irmãos? Porque ela era extremamente eloquente. Então, como só era 3 dias, não tinha como ela ficar respondendo todo mundo, né? E eu lembro que eu queria entender como é que ele entrava no coração das pessoas. Como que ele entrava? E ela começa a falar sobre as personalidades. Ela entra nas questões de personalidade. Ela entrou nas questões do ressentimento, da raiva, da ira, das pessoas que são dominadoras lá na velha natureza, controladoras, sabe? Aí quando vem para o evangelho não deixa isso ser transformado. E em um dado momento dentro da igreja, ela passa por alguma situação e se permite ferir. E daí ela volta de novo nesse lugar de controladora, de dominadora aí. A serpente entra de novo. E eu quero deixar essa palavra para o seu coração. E aqui eu finalizo. Escuta. Toma cuidado. 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 Espíritos de Jezabel estão se levantando. Trazendo conhecimento como se fosse a luz da Bíblia. Só que dentro desse conhecimento eles atacam outras pessoas. Dentro desses conhecimentos, eles querem gerar confusão em outras pessoas. Atritos. Cuidado. 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 Querem colocar você contra o seu marido. O marido contra a esposa. Gerar divisão dentro dos lares. Gerar divisão dentro das igrejas. Toma cuidado. Mas faça uma coisa. Se você sente essa influência por perto, em torno de você, no ambiente de trabalho, ou seja onde for, peça discernimento ao Espírito de Deus. Espírito de Deus, eu quero discernimento. Espírito Santo de Deus, me conceda o discernimento. 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 Sabedoria. Sabedoria. E Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai abrir os seus olhos. Começa a analisar essas árvores. Começa a analisar o contexto, a casa, o casamento. Começa a olhar para isso. Está debaixo de uma liderança. Uma das coisas que esse espírito de Jezabel não aceita é estar sob a liderança de alguém. Não aceita. Não aceita ser liderado por ninguém. São perfis de pessoas que se acham autossuficientes demais. Se eles chegam em uma igreja, ele acha que as pessoas são muito burras. Já ouvi isso, irmãos. Já ouvi coisas tão absurdas. Tome cuidado.
E para fechar aqui, se você está afastado do caminho do Senhor, se você está em cima do muro, se você não sente direção de Deus, peça para Deus te direcionar hoje. Volte correndo. Ei, escuta. Volte correndo. Escuta. Volte correndo. É uma questão de muito pouco tempo. Os nossos olhos vai começar a contemplar coisas tão profundas, mas tão profundas, que muitos não vão suportar. Lembra que eu disse aquele pastor missionário que tem uma escola missionária na Tailândia? Esse pastor missionário, eu vou falar aqui de novo, aqui que o pessoal tem gente que entrou agora. Esse pastor lá da Tailândia falou que ele está recebendo muitas famílias que estão fugindo da Coreia, porque os pastores estão sendo mortos. Perdão, os pastores estão sendo presos e ninguém sabe o que está sendo feito com eles. Mais de 30 já foram presos. Ele mostrou a sala de teologia, de treinamento de missionários, cheio de jovens. E ele disse naquele vídeo, sabe o que é isso aqui? Esses jovens fugiram do seu país, mas eles querem ser treinados porque eles querem voltar lá para pregar o evangelho. E lá na Tailândia, eles estão recebendo comandos, estão sendo treinados para pregar o evangelho dentro do seu país, do seu próprio país. E eu te contei isso aqui porque o que me chamou a atenção foi o que ele disse sobre o Brasil. Eu sou brasileiro, ele diz. Mas eu oro para que também haja uma perseguição no Brasil. Porque essa perseguição na Coreia está mostrando quem é quente e quem é morno. Escute bem. Essa perseguição na Coreia está mostrando que aquele que é quente está buscando se incendiar mais. E aqueles que são mornos estão sendo destruídos. Estão sendo sucumbidos pelo sistema. E ele dizia naquele vídeo, meu irmão, que haja isso no Brasil também, para que se revele aqueles que são quentes de verdade. Aí nós podemos dizer: misericórdia, Jesus, misericórdia. Misericórdia é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, nós estamos vivendo hoje um país que está quebrado, que é questão de meses isso vai ser exposto. É uma questão de meses, nós vamos levar um susto tão grande, que daí que o povo vai se despertar. Porque, como eu disse, o povo é muito visual, eles têm que ver. E tantas outras coisas que estão acontecendo. Que o Senhor venha sacudir a nação brasileira. Que o Senhor venha sacudir a nação brasileira. Para que se levante intercessores nessa nação. Que parem de ter medo do espírito de Jezabel. Que saiam das suas cavernas. E que volte a pegar as suas espadas. Que volte para as guerras. Guerrear. Pelejar. Que Deus levante Jeús nessa nação. Que quando olhar para Jezabel, não se deixe ser influenciado. Que o feitiço dela não domine o seu coração.
mas que ele seja a influência de destronar o altar de Jezabel nessa nação. Que as igrejas sejam sacudidas. Que os pastores políticos e corruptos sejam desmascarados. Que os pastores que são presos, eita, que são aprisionados por esse espírito, venham perder os seus tronos. Que Deus levante sobre essa nação homens e mulheres de Deus, destemido, e que entenda que a justiça não se resume em colocar uma camiseta do Brasil e ir nas ruas protestar. Mas que nós entendamos que a nossa guerra é espiritual e que não precisa fazer movimento de pessoas com camiseta brasileira para clamar por justiça dos homens, porque a justiça dos homens não virá. Mas que a igreja entenda que a justiça virá com os joelhos dobrados, com o clamor da nação brasileira, com oração, com jejum, com orações estratégicas, com orações proféticas, numéricas, guiadas pelo Espírito de Deus. Porque quando isso acontece, sendo guiado por Deus, Ele nos leva a entrar em atmosferas espirituais e a enxergar os principados e as potestades que estão dominando os ares desta nação. Que o Senhor visite a cidade de Foz do Iguaçu. Que entre com a sua justiça. Que a espada de justiça seja cravada sobre essa cidade. Que todas as coisas ocultas venham a ser trazidas à luz. Que os pastores dessa cidade envolvidos com política e com corrupção, as suas caras sejam estampadas nos jornais. Porque chega. É muita brincadeira com as coisas de Deus. Muita brincadeira. Muitos estão se vendendo por moedas de prata, traindo o seu Deus. Pejando, batendo as mãos nas costas. Mas são Judas, disfarçado de discípulos. Mas eu libero uma palavra sobre essa cidade. Que essas máscaras caiam. Chega. Que as máscaras caiam sobre essa nação. Que os Judas sejam revelados. Que as suas faces sejam expostas. Que o juízo de Deus desça. Repito, que os profetas que estão escondidos dentro da caverna saiam. Porque maior do que o espírito de Jezabel está o Deus que nós servimos. Ei, você que me ouve aí do outro lado, limpa esse coração. Libera esse perdão. Que evangelho é esse que você está vivendo? Purifica os seus lábios. Que boca é essa de condenação? Que boca é essa? Que um dia louva o Senhor e outro dia fala mal do irmão. Um dia coloca a mão na cabeça de um e no outro está amaldiçoando. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Chega de cochear em dois caminhos.
A porta é estreita. E o Senhor está levando a igreja na terra para um funil. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Eu quero orar por alguém nessa manhã. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, justiça, juízo. Senhor, Tu és aquele que tem o poder, mas essa nação te rejeita. Essa nação tem uma deusa. Essa nação tem um principado que eles batem continência. Mas nós te reconhecemos. Nós te reconhecemos como único, suficiente Salvador. Nós te reconhecemos. E nós clamamos pelo juízo e pela justiça. Desça, Senhor. Arranca a máscara dos Judas. Arranca a máscara dos Judas. Arranca os profetas que estão com medo, que estão dentro das cavernas, submisso a um espírito que aterroriza. Arranca, coloca coragem, coloca discernimento, sacode esses profetas. Espírito de Deus, levanta Jeús nessa nação, que não tem medo do espírito de Jezabel, e destrona esses altares. Pai, esse homem e essa mulher que está me ouvindo agora, que precisa limpar o seu coração, que a serpente já enrolou o seu corpo, imobilizou a sua alma, mas que ele ouviu essa mensagem e fez sentido para ele. Espírito de Deus, começa agora uma libertação na vida dessa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.